nós entendemos que a divisão entre povo judeu e povo cristão, essa divisão existe não pelo Senhor, mas por nós mesmos, porque não somos capazes de andarmos em comunhão. Claro, vamos chamar assim, é um defeito, né, do gênero humano, andar em comunhão. A comunhão, ela precisa ser proposta por um agente externo, que é o Espírito Santo. Para nós que somos pais, nós sabemos bem disso. Se nós não educarmos os nossos filhos, olha, para nós que somos pais, se nós não educarmos os nossos filhos a terem comunhão um com o outro, correremos o risco de termos filhos que não têm comunhão um com o outro, não obstante estarem na mesma casa, comerem da mesma comida, às vezes dormirem no mesmo quarto, serem ambientados na mesma circunstância e situação, mas não andarem em comunhão. Então essa comunhão dos nossos filhos, geralmente para nós que somos pais, é um desafio, porque nós temos que promover, ensinar, desenvolver o ato de comunhão nos nossos filhos. Exatamente o que Jó faz, né? Quando você vai lá para o livro de Jó, no livro poético de Jó, escrito por Moisés, você percebe esse sentimento. Por quê? Porque quando o diabo é autorizado pelo Senhor a tocar na família de Jó, você perceba que os irmãos mais novos estavam ceando na casa do irmão mais velho. Significando o quê? Uma íntima comunhão. E essa íntima comunhão mostra um pai responsável e um pai que ambientava os seus filhos na comunhão. Não é assim? Então você percebe ali, nas entrelinhas, de que Jó, naquilo que lhe pertencia fazer, ele educou seus filhos para a comunhão. Então a comunhão não é um conceito fácil. Para nós que passamos pelo casamento, sabemos que a comunhão não é uma ferramenta, um instrumento de fácil leitura. Não, ele precisa ter um trabalho, um desenvolvimento. Então é essa questão que eu estou falando para você. Judeus e cristãos só são judeus e cristãos exatamente por causa da limitação humana. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele veio revisitar a lei e ele veio e nasceu judeu e morreu judeu. Claro que Paulo mostra isso de maneira muito didática em Gálatas, durante todo o livro de Gálatas, sobre essa herança, né? Vamos chamar de Abraão, que é a herança espiritual, para sermos considerados povo de Israel, agora de maneira espiritual. Por quê? Porque é a palavra da promessa do Senhor desde os tempos lá de Gênesis 18. Quando o Senhor fala para Abraão, né, e fala sobre que nós seríamos levantados para manifestar justiça e juízo, em cima do quê? De uma plenitude de comunhão. Qual é a comunhão? Quando o Senhor Deus fala para Abraão, sai aqui para fora, a tua herança será maior do que as areias, né, da praia, areias do deserto, enfim, dos grãos de areia. Por quê? Porque ele estava falando de uma herança, vamos chamar humana, de uma herança natural, de uma herança física. Mas depois ele fala, olha para as estrelas no céu. Agora sim, ele está falando de uma herança espiritual. Porque todas as vezes que, poeticamente falando, se olha para o céu e se chama esses seres de estrela, ou está falando de anjos, Jó 38, por exemplo, ou está falando de nós, povo de Deus, de maneira espiritual, né? Então é exatamente essa herança, que é a herança natural, física, genética,
árvore genealógica, uma herança de Abraão, mas também está falando de uma herança espiritual, conforme Gálatas pontua, o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, pontua muito bem. Então, não deveria haver, tanto é que todos os trabalhos, o início do evangelho começa onde? Nas sinagogas. Mas nós não conseguimos viver em comunhão. Então, na verdade, o judaísmo deveria ser desenvolvido através e por causa de Jesus e de maneira crescente, a comungar com aqueles que viriam a ser, recebidos, sermos um só povo. Porque no céu nós seremos um só povo. Ou nós achamos que no céu teremos divisões. Primeiro grupo, segundo grupo, como diz Paulo em Romanos 5. O grupo de Israel, o grupo gentílico da igreja de Jesus, como também o grupo gentílico que não terá Jesus e que será condenado. Mas Paulo fala de 3 grupos. Seria da parte de Deus esses 3 grupos? Não. É por causa da nossa limitação. Então, quando o Senhor fala aqui que não deveria haver esse jejum enquanto o noivo estava presente, por quê? Porque deveria haver uma comunhão, uma plenitude. Não é assim que o Senhor fala para Abraão? Por tua causa todas as nações da terra serão abençoadas. Então, o Elohim já havia estabelecido esse poder de comunhão. Claro que nós, infelizmente, mais uma vez, preferimos viver a divisão do que a comunhão, e assim se explica aquilo que eu já falei ontem sobre as igrejas. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo a gente vê isso a todo momento. Uma igreja que tem um horário. Olha que eu acho que eu olho de maneira simplória tudo isso, É até não é nem simples, é simplório. De maneira lúdica, Tem igreja grande que você vê lá, horário. Terça-feira, às 20 horas, domingo, às 10 horas da manhã. Pronto, essas são as reuniões principais. Aí tem uma outra igreja, também grande, próxima, está escrito assim, horários. Quarta-feira às 20 horas e domingo às 18 horas. Você vê algumas dias diferentes, reuniões de culto, e algumas, se for no mesmo dia, horários diferentes. Poxa vida, não dá para combinar para usar um salão só? O que eu estou falando isso para você é tão simplório, mas se você for falar com a pessoa, é capaz da pessoa te dar um peteleco no pé do ouvido. Como isso? Onde já se viu? Como é que eu vou ter comunhão? Ué, mas nós não somos o evangelho da comunhão? Somos ou não somos? Mas eu estou falando de coisas que é impossível ao ser humano entender. É a mesma coisa. Hoje é impossível, é inaceitável falar alguma coisa sobre judaísmo e cristianismo. Mas, creio eu, que aos olhos de Deus, isso não deveria ser assim. Mas não tem problema. Ele anda com a nossa pequenez mesmo. Ele sabe quem nós somos. A Bíblia fala que o Senhor Jesus conhece o gênero humano. Então tudo bem. Mas você perceba que havia esse sentimento de esses fariseus fazerem distinção entre pessoas e pessoas. Entre pecadores e santos. Como se eles fossem santos, Para a lógica judaica de fariseu e de escriba, quem não fosse fariseu já era pecador. Já era uma pessoa do nível abaixo do fariseu, que é exatamente a figura da religião. O que é a religião se não fazer distinção entre pessoa e pessoa? Então o que Jesus está aqui? Ele está desarticulando. Eu vou usar um vocabulário político. Ele está desarticulando todos os objetivos e projetos desses religiosos.
Porque ele está quebrando. Eu vim para os pecadores, ou seja, para aqueles que têm consciência da sua pequenez e estão me buscando. A Bíblia fala lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede. Por que fome e sede? Porque Jesus está falando da necessidade mais premente. Né? Viktor Frankl fala, o pai da logoterapia, quando ele estava lá nos campos de concentração, de que por causa de um pedaço de pão embolorado, duro, os prisioneiros se acusavam e buscavam soldados alemães para que fossem queridos, né? Porque haviam tomado alguma atitude que era fora da regra, coisas banais. E esses que eram acusados, em boa parte das vezes, eram mortos. Mas eles se deixavam levar por essa situação, por essa trama, por causa de um pedaço de pão, por causa de um copo de água, de uma água, né, até onde se podia entender, uma água potável. Tal era a necessidade e o desespero daquelas pessoas. Então, quando Jesus fala, bem-aventurado que tem sede, fome e sede de justiça, o que Jesus está falando? Bem-aventurado aquele que tem justiça é sinônimo de palavra na Bíblia. Então, é aquele que tem uma necessidade tão grande da palavra, da presença, do mover de Deus através dos seus estatutos, dos seus juízos, dos seus mandamentos, né, da sua lei, da sua palavra, mas tem sede e fome, ou seja, é tão maravilhoso, como John Stott diz, né? Jejum que significa fome de Deus. Jejum significa fome de Deus, segundo John Stott. Então é exatamente essa condição que Jesus está falando. Eles estão aqui presentes com o noivo, ou seja, eles estão se alimentando na fonte. Não tem por que fazer jejum do pão de trigo, que nada mais é do que um símbolo do pão do céu. Mas eles estão com o pão do céu, então eles estão sendo saciados em todos os níveis. E é esse sentimento, de maneira profética, que nós temos que viver como evangelho. É o evangelho que alimenta, é o evangelho que propõe uma novidade de vida, porque depois ele vai falar, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Exatamente a novidade de vida. Nós precisamos estar abertos a vivermos uma novidade de vida. E por final, ele diz assim, ora, aconteceu de atravessar Jesus em dia de sábado, as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus, vê, porque faz o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, eles e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Então, depois a gente vai entrar no capítulo 3 e vai ver que Jesus ainda vai estar comentando e falando a respeito do sábado. O sábado para nós é esse momento em que nós temos de nos lançar, né? Eu sempre falo, entre a morte da sexta-feira e a ressurreição do domingo de Páscoa, né? Você tem o Shabá, você tem o sábado, aonde eu me entrego, aonde eu me lanço nos braços do Pai. Então, a lógica do sábado aqui está sendo revisitada, mas para um outro nível, para uma outra condição. É claro que os nossos irmãos, alguns de nós vamos defender que para nós o sábado, né, olhando da lógica reformada, o sábado para nós é o domingo, porque o domingo é o domingo da ressurreição. Mas para aqueles que ainda, né, pontuam o sábado ou o Shabá,
é o momento, né, único de descanso, de contemplação. O que é o sábado? O sábado é quando eu paro para contemplar o Senhor Deus. Porque é exatamente no sábado, ou no sétimo dia, quando o Senhor para e diz a palavra do Senhor que ele contempla. Então é o momento da contemplação, é o momento da adoração, é o momento do louvor, mas também é o momento do descanso. Não descanso porque eu vou parar de trabalhar, mas é o momento do descanso onde eu descanso a minha vida, a minha alma, os meus sentimentos nos braços do Pai e me lanço, que é exatamente o que Jesus fala, né? Lá na cruz. Pai, a ti entrego o meu espírito. E aí o que ele faz? Ele se lança no sábado. Ou seja, até aqui eu vim, está consumado. Aquilo que eu tinha que cumprir, eu cumpri. Agora, não é mais comigo. Até aqui eu vim. E aí ele se lança, que é exatamente o que fala o cancioneiro evangélico aí tradicional, né? De uma música muito bonita. O meu trabalho é descansar no Senhor, porque é um trabalho. Eu preciso me desenvolver, eu preciso adquirir confiança, é um processo para descansar no Senhor. Por quê? Porque o Shabá não é agora uma questão de calendário, agora é uma questão de estado de espírito, que é mais do que um dia. Não estou falando de quem preserva esse dia no calendário, é até discutível, né? Por causa de fuso horário, por causa de calendário lunar, ou gregoriano, ou calendário que nós vivemos no Ocidente, enfim, mas eu não vou discutir essas coisas, são pequenos detalhes que não levam a nada. A questão toda é do sentimento do sábado. E Jesus fala, e eram autorizados, né? Estava na lei de Moisés, Deuteronômio, se eu não me engano, 23, 24, 25, fala a respeito, estava autorizado as pessoas comerem. Não podia levar o alimento para casa, mas pelo menos comerem, porque estavam com fome, mesmo sendo sábado. Por quê? Porque no Shabá também se come. As pessoas se alimentam. Tá certo que não fazem a comida, né? O McDonald's, por exemplo, é o único lugar no mundo que o McDonald's guarda a comida da sexta-feira para o sábado, porque no sábado não se trabalha, nem no McDonald's, nem no fast food, mesmo sendo lá em Israel. Então, claro, mas se come. Então, havia realmente essa liberação. Por quê? Porque o que Jesus está dando exemplo? Exemplo de Davi e os seus homens. Por quê? Porque a necessidade premente, a necessidade maior estava em aqueles homens se alimentarem, porque eles senão eles padeceriam. Então a necessidade humana, a vida é mais importante do que o cerimonial. A vida é mais importante do que a regra. A vida é muito mais importante de qualquer lei doutrinária, litúrgica, qualquer dogma. Por quê? Porque a vida é mais importante. E Jesus está falando aqui que o sábado foi criado para a vida e não para uma prisão. A regra e o estatuto não pode ser uma prisão. Eu lembro de uma história, e eu já vou terminar, uma história do pastor, em um dos seus livros, pastor Ricardo Gondim, quando ele diz, né, que tinha um pastor fazendo uma reunião na sua casa com a liderança da igreja, e de repente vem a mãe, a esposa daquele pastor, e cochicha alguma coisa, o pastor fica meio apreensivo, ele sai assim, mudando o semblante, e vai até a filha dele e bate na filha dele muito, mas muito forte, bate muito, até ensanguentar. Por quê? Porque a filha tinha cortado o cabelo. E dentro daquilo que o pastor enxergava, como, né, um uso e costume, uma mulher não poderia cortar o cabelo. E aquele pai falou para aquela filha, olha, você está me desonrando. Você está manchando a minha reputação. E saiu de lá e deixou a menina chorando, né, ensanguentada. E aí ele voltou para a reunião como se nada tivesse acontecido. De repente a mãe entra de novo e fala para aquele pastor, olha, agora ela fala gritando, né, que a filha dele havia jogado álcool no corpo e havia queimado,
né, acendido o fósforo lá, se queimou e morreu. Então, quando a gente vê um testemunho desse, a gente percebe o quanto, às vezes, nós estamos tão distantes da consciência, da coerência, do bom senso e, principalmente, do que significa o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós, como servos de Deus, e nós que nos propomos, como homens, mulheres, né, de valor que somos, não por nós, mas de valor por causa daquilo que está em nós, né, que é o sangue do Cordeiro de Deus, ele tem valor, não nós. Mas é exatamente para que nós possamos ser instrumentos de libertação para aqueles que se sentem rejeitados, como Levi, para aqueles que se sentem pecadores, como os publicanos e pecadores na casa de Levi, ou para aqueles que se sentem oprimidos ou por uma religião, ou por uma regra, ou por situações da vida, por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e nós somos aqueles que vivemos o Evangelho, mas também promovemos o Evangelho. Somos aqueles que já fomos libertos, porque nós também nos sentimos rejeitados, porque nós também nos sentimos pecadores e porque também nós nos sentimos oprimidos por alguma razão. Mas no Evangelho, em Jesus Cristo, nós alcançamos vida. E é exatamente essa vida que eu estou vivendo, que pela misericórdia do Senhor Ele derramou sobre mim, é essa vida que eu não tenho direito de guardar, de preservar em mim, de reservar em mim. Mas eu preciso transbordar dessa vida. Esse é o Evangelho de Jesus, que veio para o rejeitado, que veio para o pecador e que veio para o oprimido. Então, e o sábado é o dia do descanso, é o sábado do regozijo, porque o Evangelho é o Evangelho da festa, é o Evangelho da alegria. E esse sábado, agora, é o sábado eterno, como eu sempre falo em escatologia, né? É o milênio sabático, né? Quando o Senhor, de maneira equilibrada, estabelece todas as coisas. Então, é exatamente essa constituição que o Senhor tem para derramar por sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do